O Dito Bendito, o canal que cresce com você. Hoje estarei abordando o tema Se meu pet orasse, se o meu pet falasse. Em Provérbio 12:10 está escrito: o justo cuida bem dos seus animais, porém o ímpio não tem consideração. Eu tenho uma pet que eu trato ela por nome Belinha. É uma mestiça de Schnauzer com vira-lata, que eu resgatei da rua em 2014, lá em Tubiara, Goiás. Eu ia passando, beirando uma lagoa que tem lá perto da Avenida Caio Barcelo, e me deparei com aquele animal todo o pelo enrolado, cheio de carrapato, carrapicho, e fiquei com dó. Resgatei o animal, levei para um pet shop e, para minha surpresa, o animal muito dócil, um animal pequeno de 4,6 kg, e deu o nome para aquela fêmea de Belinha. Na época, para desenrolar o pelo dela, fazer a tosa, tirar os carrapichos, os carrapatos, eu lembro que a proprietária do pet shop me cobrou R$80. E hoje, depois de 11 anos, um banho e tosa, animal pequeno aí, não passa de seus R$60, em alguns lugares mais um pouquinho. O que me chama a atenção nessa questão do tema, se meu pet orasse, ou se meu pet falasse, vocês vão estar aqui acompanhando e fazendo seus comentários aqui embaixo após a descrição. Queridos, eu sou Alan Ferreira, evangelista da Assembleia de Deus, hoje divorciado. Mês que vem, em junho, vai fazer 8 anos que eu me divorciei, e alguns temas que eu vou abordar aqui, eu estarei falando a respeito dessa questão, né, do homem solteiro, o homem divorciado. E em relação ao pet, eu conheci uma pessoa na internet, pelo Facebook, fiz amizade. Essa pessoa, não sei se ainda mora hoje lá em Londrina, Paraná. E tive a oportunidade de ir no mês de dezembro de 2017, né, até Londrina, para conhecer essa pessoa. Fizemos amizade, uma pessoa muito simpática, e passei 3 dias lá, retornei a Brasília e ficamos então em oração, ela orando de lá, eu orando de cá, para ver se Deus aprovaria o nosso casamento, a nossa união em cartório, casando-se. E comecei às madrugadas, eu tenho um hábito de oração, que você também deve ter o seu horário, nas madrugadas de orar a Deus, e comecei então a orar, apresentando a Deus a vida daquela pessoa, o neto que ela cria, que hoje eu não sei como é que eles estão, não falo mais com essa pessoa, os filhos dela, e morando sozinho em Santa Maria, na quadra 303, alguns irmãos que eram meus vizinhos lá, sabem do que estou falando. E nisso, toda madrugada era o propósito de orar, apresentando a pessoa, a vinda dela para Brasília, ou a minha ida para Londrina. E numa das madrugadas, em oração, o Espírito Santo de Deus me deu ousadia e autoridade, e eu fiquei com o coração aquebrantado, regozijando. E é interessante que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:26, que ele diz assim: vós não sabeis orar como convém, mas o Espírito Santo é aquele que geme com gemido inexprimíveis e coloca palavras nos nossos lábios para nos direcionar a Deus. E orando, e ali eu senti na presença de Deus, cheio da graça de Deus, e comecei a falar com Deus a respeito então daquela pessoa.
E entrei numa batalha espiritual tremenda. Eu senti uma opressão no quarto, senti assim que algo estava acontecendo além daquilo que eu estava sentindo, chorando e me deliciando da presença do Espírito. E nisso, o meu pet estava na casinha dela lá tranquila, não já estava dormindo, porque devido a minha oração tornou-se no clamor. Eu acredito que a vizinhança não deve ter ficado satisfeita, mas para minha surpresa, comecei a repreender uma força contrária àquilo que eu estava sentindo de Deus. E para minha surpresa, o ser espiritual, o Espírito tomou de conta da minha pet. E ela começou a gemer, a gritar, os cabelos da cachorrinha ficaram oriçados, os olhos arregalados para cima, e ela ficou com as patas como se estivessem para morrer, ter um infarte. E nisso, eu não pensei duas vezes. Peguei aquela pet na mão e comecei a repreender e pedindo a Deus que desse livramento para aquele animal, que ele não suportaria o peso de uma impregnação, de uma força extraordinária, negativa do mal no corpo dela. E fui repreendendo e pedindo a Deus que desse a ela novamente os batimentos cardíacos, que ela pudesse voltar ao normal, e repreendi aquele espírito maligno em nome do Senhor Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, aquele espírito maligno, ele foi repreendido e o animal voltou à condição normal e ela correu de volta para a casinha dela. E para minha surpresa, os outros dias de orações, assim que eu começava a orar, ela vinha para estar junto comigo, saía da casinha dela e ficava ao meu lado, pertinho de mim, como se estivesse pensando que algo poderia acontecer de negativo para com ela. E nisso ela começou a me acompanhar nas orações. Isso foi por mais de uma semana, até que eu creio, tenho certeza, que Deus tranquilizou o coração daquele animal e ele pôde então não vir mais, quando eu começava a orar, vir para perto de mim. E passaram-se então aí os dias e orando ao Senhor, e Deus me revelou, trouxe à existência para mim em sonho que eu não fizesse compromisso com aquela Dinar, com aquela irmã lá de Londrina. O bairro, vou dizer o nome, vou chamar ela de Dinar, bairro São Jorge. Olha o nome do bairro São Jorge. E aí, falei com ela, ficou triste, falei assim, olha, eu já tenho a resposta de Deus, a gente não vai mais adiante, você viva a sua vida aí, vamos nos falar como irmão, como amigo, e eu não quero fazer compromisso nenhum de casamento contigo. E ela honrou a minha decisão, respeitou a minha observação que fiz a ela concernente a alguns detalhes que não vou citar aqui, e passou-se 2018, isso foi no mês de junho, e 2019 eu conheci uma outra pessoa. Escute bem essa experiência. E essa pessoa morando na cidade de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, num assentamento, que eu vou dizer o nome, se amanhã ou depois ela estiver vendo, ouvindo essa experiência que eu vou contar aqui, e me chamar nos comentários, amém, glória a Deus por isso. E no assentamento Silvio Rodrigues, eu fui então passar ali um período naquela cidade. E essa pessoa sabia que eu tinha a minha pet, essa pessoa chegou aí a Brasília, veio até aqui e começou então nós nos conversarmos e tudo, ela conheceu a pet, conheceu a Belinha, e assim eu viajei para a cidade de Rio Brilhante, e fui com a Belinha, paguei uma passagem extra para ela estar do meu lado na casinha dela, né, na gaiolinha, aquela malinha para pet, e nisso
Chegando lá, eu fiquei triste porque deparei que a pessoa não gostava de animal. Ela tinha um pet pequeno, uma caramelazinha, misturada com cofap, salsichinha, no tamanho maior do que a minha. E nisso, eu busquei a Deus, então, depois que cheguei lá, para uma resposta, porque eu percebi que ela não gostava de animal. Você que me ouve, que me vê, para que você quer um pet em casa? Qual a finalidade que você tem um pet no seu lar? É para ser cão de guarda? É para ser um alarme, um sinaleiro? Se for só para isso, compre um ganso, que vai te dar menos trabalho. Você vai gastar menos com um ganso sinaleiro. E essa pessoa tinha esse animal lá amarrado, pequenininho, um sítio com 4.000 metros quadrados de área. E nisso eu percebi que ela começou a maltratar a Belinha. E eu não gostei. E aí eu já estava lá. Falei, meu Deus do céu, não posso casar com essa pessoa não gosta de animal. E eu lembrei de Provérbios 12:10. O justo cuida bem dos seus animais, porém o ímpio não tem consideração. O ímpio não preza nem considera os seus animais. E chegou um ponto que eu tive que conversar com ela. A minha pet subiu na cama dela, essa mulher ficou furiosa, ficou quase que possessa, e chegamos então a ter um confronto. E ela disse para mim, ou eu ou a sua pet. Você vai escolher hoje entre nós irmos num cartório e casar, ou você pegar a sua pet, a sua Belinha, e voltar de onde você saiu. E a minha resposta para ela foi, a Belinha eu já tenho, a Belinha eu já possuo, a Belinha veio comigo. Eu não tenho que fazer escolha em relação a ela. Agora você que tem que fazer uma escolha, se vai levar adiante essa questão do casamento e suportar, respeitar a consideração que eu tenho, a estimação que eu tenho pelo meu animal. Queridos, você já disse hoje para seu pet que você o ama? Como que você está conduzindo o seu animal? Você tem ele simplesmente para dizer para as pessoas que você tem um pequeno animal em casa que você estima? Se você não tem tempo para cuidar, não pegue para criar. Eu tenho uma vizinhança que tem 3 anos que eu moro na mesma rua de uma pessoa, que ela tem 2 pets, e durante esses 3 anos eu nunca vi essa pessoa caminhando, passeando, tirando o pet do 2º andar onde ela mora. É um sobrado que essa pessoa mora, tem o 1º andar e o 2º andar. Nunca vi essa pessoa saindo com esse animal. É triste, é lamentável. Se meu pet orasse, ele estaria todos os dias me acompanhando em oração. Se meu pet falasse, ele estaria dando sinal que as coisas não estavam bem, que as coisas não vão bem, que as coisas poderiam melhorar e trazer essa comunicação. Graças a Deus que eu estimo o meu pet, graças a Deus que eu considero o animal que Deus me colocou diante dos meus olhos, que eu resgatei ali na cidade de Itumbiara, Goiás. Queridos, pense nisso, que Deus continue te guardando, te abençoando, que você possa valorizar a companhia do seu pet. Depois de Cristo, Cristo é o meu melhor amigo. Depois de Cristo, um amigo fiel que eu tenho é a minha Belinha. Que Deus abençoe a cada um de vocês que tem um pet em casa, que considera, seja um animal de grande porte, seja um animal de médio porte, seja um animal de pequeno porte. Se meu pet orasse, ele estaria comigo
orando diante de Deus e falando: Senhor, corrige o meu amo, meu amigo, meu pai, meu dono. Senhor, olha como é que ele me trata. Mas graças a Deus que a minha Belinha não tem que falar diante de Deus aquilo que eu não faço de ruim para ela ou de bom. Mas eu creio que o Deus que tudo vê, que tudo enxerga, sabe aquilo como faço, aquilo como eu lido com a Belinha e como eu trato a Belinha, de bom ou de ruim. Pense nisso, você que tem seu pet em casa, que o Deus, Criador dos céus e da terra, como diz lá no Salmo 24, do Senhor é a terra e sua plenitude, todos os habitantes da terra, até as alimaria e os animais no campo. Preste atenção como você lida com seu pet, porque você vai pagar o preço, vai ter que se justificar diante do tribunal de Cristo e do tribunal de Deus em relação das suas atitudes concernente a tudo e a todos, inclusive com o seu pet. Canal O Dito Bendito, junto com você, e eu te peço, deixe seus comentários, dê o seu clique, faça aí o compartilhar e não esqueça de escrever e me ajudar a crescer neste canal O Dito Bendito.